essa nossa terceira edição do simpósio, né? Ele começou em 2014 e nessa edição a gente está particularmente diverso, né? A gente tem mais de 30 especialistas do campo da inovação, da gestão pública, democracia e governança digital, e é muito legal que seja assim, né? Essa diversidade de olhares, de visões, de perspectivas. Acho até que por essa diversidade a gente alcançou a marca de 1.011 inscritos, né? Já encerramos as inscrições pela manhã, mas foram 1.011 inscritos e assim as mesas da manhã foram mais de 100, 140, 150 a média de público assistindo. Então, estou muito feliz com esse resultado, tenho certeza que ele se deve a vocês, né, os meus queridos convidados, assim, que têm 1.000 pesquisas interessantes, muita coisa legal para falar para a gente. Então, eu vou começar essa mesa, que é sobre democracia digital, inteligência coletiva e cidadania, com Tami Pogrebinski, Rafael Sampaio, César Cruz e Marisa Van Bulow. Eu quero, então, passar a palavra a Tami. Muitíssimo obrigada, Tami, por ter aceitado esse convite, com vários amigos ajudando a cuidar da filhota, e todos vocês que estão aqui. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu que agradeço muitíssimo, Cris, por esse convite. É uma alegria enorme poder participar do simpósio. Tantas desvantagens que a gente tem nesse ano de pandemia, mas ao menos uma delas é a possibilidade de podermos participar de mais eventos, né? Da outra vez que você me convidou, não pude ir, então me alegro desse ano de poder estar junto e aí, desde aqui. Bom, também é uma alegria enorme estar com o Rafael e o César, que além de, enfim, a gente não se conhece ainda pessoalmente, mas de alguma maneira são pessoas que, além de uma admiração profissional, têm um carinho enorme, porque são pesquisadores que têm usado os dados do meu projeto Latino, que me alegra muito, e também a Marisa, que a gente tentou ganhar para a nossa conferência do Latino no final da semana e não deu, mas estamos aqui juntos hoje. Então, é uma alegria estar numa mesa tão bacana, nesse simpósio incrível, com quase 1 milhão de participantes. Então, começando com meus parabéns e esse agradecimento. Bom, eu já comecei falando um pouco do Latino e vou continuar de alguma maneira, porque exatamente nessa semana também o projeto se conclui, rapidamente para quem não conhece, o Latino Inovações para a Democracia na América Latina, que foi um projeto que vigorou nos últimos 5 anos e meio, oficialmente 5 anos, aqui em Berlim, no Centro de Ciências Sociais, e o que a gente fez foi um mapeamento das inovações democráticas em 18 países da América Latina, desde 1990 até 220. E hoje eu vou tentar trazer um pouco desses dados. Nós fechamos agora o banco de dados com 3.744 inovações. E uma grande parte delas, uma parte crescente delas, são inovações democráticas digitais, que contam com participação digital. Então, de alguma maneira, eu vou tentar trazer alguns dos resultados, que também, adiantando, na verdade, alguns resultados que eu vou apresentar no final da semana também, quando fecharmos o projeto na Conferência Latina. Bom, o que a gente fez no Latino, mapeando as inovações democráticas, foi basicamente considerar todos os mecanismos, processos e instituições que continham 3 elementos: participação, através de de 4 meios de participação: deliberação, voto direto, representação cidadã e participação digital. Um segundo critério era a possibilidade do desenho, né, dessas instituições, processos e mecanismos poderem impactar no ciclo de políticas públicas, seja na formação de agenda, seja na formulação das políticas e no processo decisório mesmo, na tomada de decisões, seja na implementação das políticas. Muito interessantemente acontece de forma significativa na América Latina, ao contrário de outras regiões do mundo. E, por fim, na avaliação, né, no monitoramento das políticas. E, em terceiro lugar, um terceiro critério também é considerar que as inovações elas são democráticas porque elas têm a finalidade de melhorar a democracia. E de melhorar a democracia como? Então, aqui também tínhamos um critério que, na verdade, foi construído muito empiricamente, numa fase piloto do projeto, diante de casos que encontramos, que, na verdade, hoje são cerca de 15% do banco de dados final. Então, finalidades de aprofundamento da democracia seria
accountability, né? De alguma maneira, prestação de contas, enfim, melhoria da performance institucional também, de várias formas consideradas, o aumento da responsividade, o aumento, ou de alguma maneira a tentativa de ter resultados que melhorem a igualdade social, que promovam a inclusão política e que de alguma maneira fortaleçam o Estado de Direito. Então, seriam essas 5 finalidades. Bom, isso tudo para que vocês tenham em mente que quando eu estiver falando aqui de participação digital e de inovações democráticas digitais, eu necessariamente vou falar e mostrar alguns gráficos para vocês que estão considerando processos, instituições e mecanismos que têm essas 3 características, o que deixa de fora algumas, na verdade, muitas iniciativas e experiências bastante interessantes. Mas a nossa tentativa era, de alguma maneira, também criar dados que permitam a mensuração e a comparação através enfim, de um critério que pudesse permitir algumas comparações entre países e entre as regiões da América Latina, que também possa ser adequado ou adaptado para outros países do mundo. Bom, então, tudo isso para começar contando para vocês que uma das principais conclusões que a gente chegou depois de fazer esse mapeamento e de construir esse banco de dados com 3.744 inovações democráticas é que há uma mudança em curso muito grande, muito clara, né? Pelo menos desde 2015 e 2016, com certeza, e que tende a mudar, e a pandemia do coronavírus muito claramente confirma essa tendência, se a gente analisa também especificamente os resultados de 2020. E essa mudança diz respeito, sobretudo, ao fato de que a inovação democrática e a participação social, de alguma maneira, na América Latina sempre, tradicionalmente, foi promovida pelo Estado, pelos governos. E isso começa a mudar. O que os dados mostram é que, como há um crescimento desde 1990, sempre, no número de inovações democráticas, e no governo como seu principal promotor, a partir de 2015 há uma queda muito brusca em alguns países. Bom, o Brasil é o maior exemplo disso, infelizmente, né? Onde há, que eu vou depois mostrar, se der tempo, um gráfico, há aqui um declive rampante, né? E, por outro lado, o que se passa? Nós temos um aumento muito grande, mas muito significativo, de inovações democráticas que são criadas pela sociedade civil, que são promovidas pela sociedade civil e que preenchem, portanto, todos esses 3 critérios, que também têm possibilidade de impactar, foram desenhadas de forma a impactar no ciclo de políticas públicas. E, além disso, o que temos é que o principal meio de participação sempre foi, desde a década de 90, a deliberação, que sempre veio crescendo numa curva ascendente. E, mais ou menos na mesma época, também depois de 2010, começa a crescer num ritmo mais lento, até que começa a cair, ao mesmo tempo que as inovações baseadas em tecnologia digital, na participação digital, começam a crescer muito. E desde 2010, de forma muito significativa, e desde 2015, de forma muito impressionante, e 2020 confirma exatamente isso. Menos Estado, menos governo, promovendo inovações democráticas, em particular também aquelas baseadas em participação digital, e muito mais inovações iniciadas pela sociedade civil usando tecnologia digital. E isso é outra coisa interessante também, as duas coisas vêm juntas. Há muito mais promoção de inovação democrática pela sociedade civil usando a tecnologia digital, ou seja, uma coisa alimenta a outra de alguma maneira também. É porque a sociedade civil, de alguma maneira, passa a se valer da tecnologia digital, porque aqui também é uma forma de depender menos de governos e de organizações internacionais para também levar à frente as suas iniciativas, né, com, às vezes, bem menos recursos. Então, tem mais iniciativas da sociedade civil por conta disso, e por isso também se aumenta o número de tecnologias digitais. Bom, é claro que esses dados acompanham muito naturalmente a evolução do próprio acesso, né, da tecnologia digital, o aumento também do uso de internet, mas ainda assim é muito expressivo,
na América Latina e, sobretudo, no Brasil, se a gente compara o Brasil com outros países da América Latina. Então, queria mostrar alguns gráficos para vocês, mas antes disso, deixa eu só passar alguns números que talvez sejam interessantes de pensar o papel também de governos e da sociedade civil, tentando olhar um pouco no que se passou especificamente no ano passado. Né? Em 2020, a gente fez um mapeamento específico sobre as inovações democráticas criadas durante a pandemia, e vimos que foi muito interessante que, ao longo do ano, foram 125 inovações democráticas novas nos 18 países que a Latino analisa, que foram criadas especificamente para tentar resolver os problemas resultantes da pandemia. E esse número ele é quase tão alto quanto a média de inovações democráticas criadas na região toda, nos 2 países, nos 3 anos anteriores, porque tem uma retração já muito grande desde 2015. E o que é mais interessante é que 84% dessas inovações não possuem qualquer envolvimento do governo, né, que mostra que o governo não se apoiou. Isso, claro, aqui a gente tem tanto inovações nacionais como também locais e estaduais no nosso banco de dados. Enfim, então 84% não tem nenhum envolvimento do governo, então o governo não se valeu de tecnologia digital para tentar combater os efeitos da pandemia, tanto quanto a sociedade civil. E 75% de todos os casos também do ano passado, que de alguma maneira tentam lidar com os efeitos da pandemia, eles se valem de participação digital. O que, de alguma maneira, pode parecer óbvio, mas também não, porque o tipo de resposta que tem que se dar muitas vezes se deu também no Brasil com muitíssimas iniciativas da sociedade civil que não envolveram participação digital, mas foram muito efetivas e muito importantes também. A gente também tem outro mapeamento sobre isso. Bom, antes que eu me estenda aqui muito, eu vou compartilhar minha tela e mostrar rapidamente uns gráficos que ilustram isso que eu estou falando, para ficar mais claro. Vamos lá. Ops. Não, acho que não entrou, né? Entrou, Tami, mas a gente estava vendo apenas parte da imagem, provavelmente por causa do tamanho da janela. Aham, deixa eu ver aqui, então. O que aconteceu? E agora? Agora estamos vendo tudo. Tá. Então, olha só, esse primeiro gráfico mostra as inovações democráticas gerais, tá? Não só aquelas que envolvem participação digital na América Latina como um todo, e aí vocês podem perceber esse crescimento progressivo desde a década de 90, que atinge um pico deixa eu botar o modo de apresentação aqui, para vocês visualizarem melhor. Atinge um pico em 2015 e começa a cair drasticamente. Bom, isso, o Brasil, quando o Brasil tiver dados muito diferentes, eu vou mostrar, mas o Brasil não só acompanha exatamente essa tendência, como tem uma queda muito mais acentuada, muito mais rampante nesse sentido, de diminuição de inovações gerais. Agora aqui, a gente pode ver o número, aqui são o número de inovações criadas por ano, tá? Daquelas que foram promovidas pela sociedade civil ou pelo governo. E aqui é bem interessante ver como há uma queda brusca, né, no Brasil especificamente agora, daquelas inovações que são promovidas pelo governo e as que são pela sociedade civil, começam de alguma maneira a cair também a partir de 2016, mas depois encontram uma força. E é interessante ver, depois a gente pode falar na discussão mais sobre isso, quais são essas inovações democráticas e como que elas surgem. E em 2020, com a pandemia, então, elas ganham muita força. Então, de certa forma, a pandemia, ela freia uma tendência que se percebe anteriormente de alteração de inovação por meio dos governos,
para ter mais inovação pela sociedade civil, e também reforça a tendência de ter mais inovação digital do que baseadas em outros meios de participação. Bom, agora, os meios de participação, aí vocês podem ver como claramente há um crescimento muito forte de inovações baseadas em participação digital, aí na linha amarela, desde 2012, claro, é exatamente acho que hoje, mais cedo, o Wilson Gomes falava também, acho que marcando um pouco 2008, 2010, quando você começa a ter um pouco de democracia digital no Brasil e mais acesso, e aí isso vai crescendo muito, muito claramente. Só que também tem uma queda, de algum modo, a partir de 2016, acompanhando também a queda geral de outros meios, mas uma recuperação muito forte, uma queda menor em relação a outros meios de participação e inovação democrática, e aqui tem a maior recuperação em 2020, claro, pela pandemia, mas eu arriscaria dizer que essa é uma tendência que não vai ficar só em 2020. Bom, no Brasil isso se mantém, eu queria passar rápido por isso, mas só para que vocês possam ver como muito claramente há essa alteração de papel do governo e da sociedade civil. E aqui só para mostrar qual é o papel da participação digital em face de outros tipos de participação, né? E vimos que ela está crescendo e como que também o Brasil, de alguma maneira, se comporta em relação ao resto da América Latina. Então, a gente vê que no Brasil, praticamente 40% das inovações democráticas, elas já contam com participação digital, seja como um meio primário de participação ou como meio secundário. Por exemplo, às vezes elas são combinadas, participação digital e deliberação, né? Ou participação digital e algum tipo de representação cidadã, como, por exemplo, algumas formas de monitoramento de políticas se realizam dessa forma. E num total aqui das inovações democráticas digitais, que consideram a participação digital, seja como uma forma primária ou secundária, acompanhada ou não de outro tipo de participação, se percebe como a tendência de não envolver o governo já é maior do que aquelas que estão com que o governo está envolvido, ou seja, há um movimento lento ainda, de alguma maneira, de governos adotarem tecnologia digital e, de alguma maneira, uma recuperação promovida pela sociedade civil. Olhando rapidamente também as finalidades, a que se destinam as inovações digitais, vemos que a média é bastante parecida entre o Brasil e o resto da América Latina, mas basicamente uma tentativa de promover accountability e muita responsabilidade, ou seja, tentativa de fazer com que as preferências, interesses da cidadania sejam incorporadas pelas instituições políticas e pelos representantes. Também é interessante ver, no caso do Brasil, como inovações que, de alguma maneira, tentam promover o Estado de Direito, e aqui entra muita coisa, entra prevenção entra prevenção de crime, entra tentativa, acesso à justiça, tentativa de alguma maneira, de tornar processos enfim, mais transparentes, etc., entra nesse caso. E aqui no Brasil, de alguma maneira, tem um percentual maior do que na América Latina. Bom, aqui eu não vou ter tempo para falar sobre isso, eu não quero passar do meu tempo, mas a gente fez também uma tipologia das inovações democráticas e também para aquelas que se baseiam em participação digital. E, de alguma maneira, que, enfim, não vou ter tempo de falar sobre todas, posso deixar para discussão, mas só para que vocês também possam ter uma ideia. Isso está no banco de dados, na verdade, que está online, disponível para qualquer pessoa, a qualquer momento, acessar em português, em espanhol e em inglês. Então, há uma série de mecanismos, ou mesmo instituições e processos que de alguma forma, todos, né, envolvem participação digital e se orientam, sejam por finalidades diferentes ou por combinações entre participação digital e um outro meio de participação. E, enfim, eu posso falar depois porque eu só tenho 2 minutos ainda. Eu queria rapidamente, desculpa que está em inglês, mas eu realmente não tive tempo de traduzir.
rapidamente falar um pouco sobre a inteligência coletiva durante a pandemia. Esse foi outro mapeamento que nós fizemos no ano passado e que acho que é uma coisa extremamente interessante que há no Brasil. Enfim, isso já foi falado várias vezes na manhã e vai ser nos próximos dias. Mas, de alguma maneira, eu acho que o que vemos no Brasil de diferente, vimos no Brasil de diferente no ano passado, quero passar já para isso aqui, é que a gente fez um mapeamento, enfim, na verdade, são mais de 400 iniciativas, a maioria da sociedade civil, as que usam tecnologia digital, não no Brasil especificamente, são em número mais limitados, mas na América Latina são cerca de 160, e o que se pode perceber é que há não só uma tentativa de resolver o problema através de um crowdsourcing de ideias, né, ou de soluções e de dados, ou seja, pela geração de conhecimento também, que é muito característica de processos que usam a inteligência digital, mas o próprio desenho de soluções e a implementação de respostas é muito interessante, como a implementação de políticas através de inovações democráticas e mesmo se valendo de mecanismos digitais durante a pandemia. Na América Latina tem essa característica um pouco mais de também incidir sobre a implementação das políticas públicas, e não apenas na formulação ou na formação da agenda ou no monitoramento. Então, acho que isso é uma coisa que tende a crescer fortemente, né? Isso está claro. Agora, o que percebemos também é que as iniciativas são majoritariamente da sociedade civil e, claro, o governo usou muito pouco. Bom, isso a gente sabe, e vocês que estão no Brasil também bem mais do que eu, vendo isso, todos, na verdade, os dados que vêm sendo usados, deixa eu tirar a tela aqui, são, em sua maioria, provenientes de coletivos, de cidadãos, de pesquisadores, de laboratórios de dados que surgem e vêm cumprindo uma função essencial nesse momento em que o governo não apenas nega, mas promove a pandemia e a sua propagação desmedida, enfim, esse número absurdo de mortes. E o que temos de informação, o que temos de dados, basicamente vem sendo gerado pela sociedade civil, por novos coletivos e grupos de cidadãos. É um fantástico trabalho. Acho que hoje de manhã a Fernanda Rosa comentava sobre também na pesquisa dela com populações indígenas. Acho que a gente tem no Brasil mais que inteligência coletiva, uma inteligência social, né, que vai além do uso, mesmo tendo problema de desigualdades profundas, e essas desigualdades refletidas também no uso da tecnologia digital, no próprio acesso da internet, temos, de alguma maneira, muita criatividade social, e isso se reflete, de alguma maneira. A gente olha algumas iniciativas no Rio de Janeiro, houve algumas fantásticas, como, por exemplo, da Rede Maré ou do Lab Vaca, né, que, de alguma maneira, produziram dados, mesmo sem as comunidades terem acesso à internet, e isso é mais do que inteligência coletiva, acho. A inteligência social é perpassar, de alguma maneira, a desigualdade e esse gap digital que existe, e conseguir, de alguma maneira, tentar promover a inclusão, ou, pelo menos, de alguma maneira, mostrar a existência desses grupos e identificar e localizar os problemas pelos quais eles estão passando, pela geração de dados, mesmo com muito pouco acesso à internet. Então, tem várias iniciativas super interessantes nesse sentido, e isso acho que é louvável e demonstra exatamente essa tendência que é bom. Primeiro, então, temos um avanço da sociedade civil promovendo a democracia digital, e isso mostrou em 2020, na pandemia, que pode ter impacto, efetivamente impacto na vida das pessoas. Quando não há políticas, pode-se, de alguma maneira, tentar, mesmo numa micro esfera, ter impactos, e isso vimos em diversas áreas, acho que centenas de iniciativas que demonstram isso, mas a questão fica, e agora? Né? Como que, de alguma maneira, fazer
com que essa geração de inteligência, de conhecimento e dados, a solução de problemas, esse potencial enorme que vimos vindo da sociedade civil, que seja mais absorvidos pelo governo. No caso do Brasil, infelizmente, muito pessimista no momento, qualquer possibilidade de mudança e diagnóstico que reverta isso, mas eu acho que o mais importante é tentar focar nesse aspecto positivo de que há esse potencial, né? Há mais do que uma inteligência coletiva, uma inteligência, uma criatividade social. Eu acho que a sociedade civil é portadora disso, e agora a questão é de como institucionalizar. Esse, aliás, também é um dos outros pontos, conclusões nossas. Há um problema de institucionalização. E como institucionalizar inovações digitais? Como institucionalizar a participação digital para que ela também não possa ser perdida quando se mudam governos, como vimos no Brasil, no caso das inovações em geral. Bom, enfim, acho que eu me estendi demais, peço desculpas e agradeço a vocês. Imagina, obrigada a você, Tami. Super obrigada por compartilhar com a gente esses resultados do Projeto Latino. Para quem não conhece a Tami ainda, ela é responsável por esse projeto, né, que é um grande projeto que reúne uma série de pesquisadores, uma rede bastante grande, eu, Rafael, o próprio César também, que está aqui. Essa base de dados tem mais, como ela falou, mais de 3.700 inovações democráticas no ar, disponíveis para a gente fazer pesquisa, e isso é super importante, né? Você ter a possibilidade de você ter essa riqueza de informações e de dados sobre a América Latina, sobre o Caribe, para que a gente possa fazer depois análises, sejam quantitativas, sejam análises mais qualitativas, de estudo de caso. O importante é a gente ter isso à nossa disposição, à disposição dos pesquisadores, inclusive dos gestores, que tenham interesse em trabalhar com inteligência coletiva, né? A gente viu de manhã uma parte do nosso público-alvo são gestores, tem inclusive gestores municipais aqui com a gente hoje, e é muito legal a gente ter a possibilidade de ver, inclusive de fazer, né, essa análise histórica também, do caminho, da tendência das inovações democráticas, né? Eu fico muito feliz de ver que o nosso grupo de pesquisa tem também gerado resultados que convergem muito com o que você apresentou aqui. Vai ser muito legal a gente discutir isso também na sexta. Você falou que ia falar, inclusive, do evento. Você quer falar um pouquinho, rapidinho, uma frase? Ou deixar o link para o pessoal, né? Claro, posso fazer propaganda? Rapidinho. Então, na quinta e sexta-feira, no Brasil, meio-dia, na quinta-feira e 10 da manhã, na sexta, começa. O evento vai ter três meses. Vai ter uma palestra inaugural do Mark Warren sobre inovações democráticas e democracias representativas, aí uma primeira mesa que vai ser em inglês. Enfim, não vou citar o nome de todo mundo que vai participar para não tomar muito tempo. Eu acho que até você poderia colocar o link, né, no chat. Eu vou colocar, eu posso botar aqui nesse chat? Isso. Tá, eu vou colocar aqui então o link e aí está todo mundo convidado para se inscrever e participar. Na sexta-feira vai ser em português e espanhol. Isso, e aí tem mais resultados dessas pesquisas todas possíveis com essa base de dados que a gente tem aqui. Obrigada, Tami. Aí eu queria então agora passar a palavra ao Rafael. O professor Rafael Sampaio é presidente da Compolítica, da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política, professor do Departamento de Ciência Política e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Paraná. Rafa, está aí? Estou aqui, está me vendo? A hora que você quiser, sim, tudo ok. Eu vou compartilhar aqui minha tela, que eu tenho uns slides horrorosos para compartilhar com vocês. Está a tela cheia agora? Tá ok. Então, tá bom. Então, eu vou começar aqui marcando. Talvez isso aqui eu possa até minimizar. Começar aqui marcando meu tempo, agradecendo a Cristiana pelo convite, reforçando que certamente esse é um dos maiores eventos que já foram feitos no Brasil sobre governança digital, sobre democracia digital, a quantidade de especialistas unidos de diferentes áreas. Então, que a Cris realmente está de parabéns pelo evento.
E aí, mesmo assim, eu vou pedir desculpas a ela, porque eu fiquei muito intrigado pela discussão da outra mesa, da mesa anterior, que era algo que me inquietava há muito tempo, há quase 2 anos. Então, eu vou fazer algo que vai ser um pouco quebrando o protocolo, uma continuação da outra mesa, mas eu prometo trazer algo que vai tentar contribuir para essa mesa, que aí vários colegas devem trazer vários dados mais empíricos, então eu quero trazer uma discussão mais teórica. Porque eu parto de um princípio de que, entre nós, entre os colegas, todas essas questões sobre a democracia digital, sobre a governança digital, estão relativamente tranquilas, bem resolvidas, a gente quer avançar essas agendas, mas, como o professor Wilson tinha colocado de manhã, isso talvez não seja exatamente como outros públicos estão vendo, como outros acadêmicos estão vendo. Então, eu começo a minha fala, né, eu também sou parte do Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Democracia Digital, o COMPAD é o meu grupo de pesquisa que a gente vai lançar. Eu começo com essa pergunta, que é uma pergunta que tem me inquietado nesses últimos anos, que é justamente isso: a democracia digital, ela está morta, ela ainda faz sentido, ela ainda é um conceito que a gente consegue avançar? E aí eu vou explicar por que isso me faz sofrer. E aí o objetivo da minha palestra é justamente dizer sobre o retorno da ideia de democracia digital, o novo conceito e como é que isso está relacionado a várias das coisas que a gente está dizendo aqui. Então, a minha inquietação começa muito com esse texto, que é de um acadêmico da comunicação, que gosta de ser bastante crítico e de atacar pontos específicos, mas que ele tem um ponto bem interessante, que foi logo após, né, o impeachment da Dilma e toda aquela ruptura democrática, golpe e coisas do tipo, né, que ele dizia que a literatura sobre comunicação e política, no geral, era muito pouco crítica, que somente quando olhava para essas instituições de accountability, ela raramente apresentava uma perspectiva crítica. E aí ele coloca no final, especificamente para a gente, em que medida essa agenda continua a fazer sentido, né, a agenda da democracia digital, quando a democracia enfrenta uma crise tão séria? É sensato esperar que uma idemocracia possa existir na ausência da democracia propriamente dita? Eu sei que o professor Wilson já respondeu alguma dessas questões, mas eu vou tentar também dar alguma das minhas contribuições. E aí a gente foi vendo que, na verdade, né, vocês vão ver que boa parte da minha apresentação tem referências a Star Wars, e quem não viu vai se sentir meio perdido, mas foi o caminho que eu escolhi. Então, a gente viveu muitos anos, a gente tem vivido principalmente, no caso do Brasil, 2015, do mundo 2016, digamos, um aumento do dark side, né, desse lado sombrio da força, né? Então, as eleições do Trump, o Brexit, essa ascensão populista, aumento da polarização política, proliferação de discurso do ódio, fake news, uso de dados para comércio e a vigilância. No nosso caso, isso vai ser bem difícil de traduzir, o golpeachment, a eleição do B, não vou pronunciar, a crise institucional que a gente viveu, o negacionismo. Então, a impressão que vários acadêmicos vão ter, e aí talvez o Marco Conapac, talvez o Marco Sabiro estejam assistindo, é de que o dark side venceu, de que se a democracia, para alguns acadêmicos, talvez para nós isso não faça tanto sentido, se para alguns acadêmicos a ideia de democracia digital já era antes utópica, ela é agora, assim, completamente descabida, como dizia assim. E aí, o meu argumento principal é que a gente não deve ir por esse caminho, né? Que o light side, né, o lado democrático, também acordou depois desse ataque que a gente sofreu. Então, teve toda a questão da Cambridge Analytica, a suposta interferência russa nas eleições norte-americanas, e aí um grande movimento mundial por maior transparência, regulação algorítmica.
A União Europeia também teve um papel muito importante nisso. Os agentes midiáticos também começaram a tentar voltar a um certo lugar, né, de destaque nessa esfera pública, se propuseram a fazer movimentos de fact-checking, e aí as próprias plataformas se abriram a isso. Isso aqui, só para quem não sabe, é a Ray usando a força pela primeira vez. Só que aí, então, há um distúrbio na força, né? Há uma mudança, há uma ruptura muito grande, que muda tudo, né? E algumas pessoas já trataram sobre isso, né? Que é a pandemia mundial de Covid-19. E aqui, claro, eu também deixo minha maior solidariedade aos mais de 500 mil mortos no Brasil. Mas o que eu quero dizer é que o que a pandemia trouxe, causou, especialmente por causa do isolamento social, foi um destaque ainda maior ao online, principalmente no momento que ela coloca o trabalho e a educação como sendo realizáveis online de uma maneira que a gente não fazia antes. E, da mesma maneira, as rotinas de políticos e instituições políticas foram diretamente afetadas por isso. Então, burocratas, servidores tiveram que construir rapidamente esses sistemas para votação, para sessões online, e os políticos, né, seja membros do parlamento, ou governadores, ou até pensando no judiciário, tiveram que se adaptar rapidamente a isso, mesmo aqueles que eram mais resistentes ao online. E aí também a gente tem um jornalismo, uma sociedade civil, um terceiro setor que passou a demandar cada vez mais transparência e atualização constante dos dados relacionados à doença. E aí teve todo aquele caso do apagão, né, dos dados do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, esse distúrbio na força que eu estou dizendo, que mesmo assim isso não significa que teve menos fake news. Na verdade, até isso já é o novo advento da internet, né? Aquela expressão que todo mundo usa. A OMS até declarou uma infodemia junto com a pandemia. Então, eu trago esse texto que eu acho bem interessante, que é da Kathleen Kuhn e do Leon Salter, que eles fazem uma espécie de revisão de literatura para uma espécie de revisão quase sistemática para dizer quais são as grandes ameaças ao projeto democrático que estão relacionadas à internet. E eles chegam à conclusão que são essas 4 grandes questões: fake news, os filtros bolha e, consequentemente, as câmaras de eco, o discurso do ódio e a questão da vigilância, do capitalismo de vigilância. E aí eles dizem que tem 3 tipos de soluções, que são tecnológicas, regulatórias ou culturais. Eu acho que isso também já foi bem apresentado aí nas falas anteriores. E aí eu pego aqui, e não vou falar de todos esses pontos, vários textos que recentemente têm refletido sobre isso. O que vai ser a pesquisa sobre política digital daqui em diante? O que vai ser a pesquisa sobre democracia digital aqui em diante? Aí tem um livro até bem interessante, que tem esses 3 primeiros capítulos, e esse último aqui, do Miller Vacari, é um artigo mesmo. Mas eu vou destacar aqui alguns pontos só, que até hoje, alguns dos problemas da pesquisa que a gente tem tido é um pouco foco nesse sistema híbrido dos mídias, uma convergência num nível muito maior do que aquilo que a gente falava anos atrás, né? Um foco excessivo, então, nos casos de sucesso e, consequentemente, um pouco foco no dark side da internet, né? Uma expectativa talvez muito grande da racionalidade, né? E um conselho que é para nós que trabalhamos com isso, evitar ressoar e reforçar esse discurso da crise e da culpa da internet. Eu vou tornar os slides disponíveis, então, como eu coloco slides muito grandes, eu não vou ler tudo, né? E aí tem um outro texto bem interessante, que é do Guest e do Davis, que eles vão até dizer que já foram 3 eras da democracia digital. A gente estaria nessa terceira era, que é essa era das mídias sociais, que veio da Web 2.0
até esse momento, digamos, do Dark Side. E aí eles brincam no título, que foi da onde me deu a inspiração de fazer tudo com base em Star Wars, né? E esse é o momento, né, que o Obi-Wan surge como uma nova esperança ali no filme 4, que seria justamente isso, uma quarta era da democracia digital. E eles fazem uma aposta que eu não sei se é a aposta que eu faria, mas eu vou apresentar aqui, que talvez uma contramedida seria uma espécie de financiamento governamental estável para o estabelecimento de softwares públicos. Ou seja, que os governos deveriam também promover suas próprias grandes plataformas para concorrer com as mídias sociais que existem no momento. Então, eu quero defender, depois de todo esse contexto, e mais ou menos concordando com os colegas que já falaram, mas talvez também num caminho um pouco diferente, que, digamos assim, na minha opinião, a literatura de democracia digital e de conceitos similares, ela vai ser principalmente encaminhada, influenciada por duas questões principais, que seria essa ideia da integridade da esfera pública e essa segunda da governança da internet e das legislações temerárias. E isso acaba também gerando uma terceira questão de fundo, que é um uso ambíguo do governo e da sociedade civil das atuais plataformas. Então, o que eu quero dizer? Eu fiz recentemente até um texto bem provocativo em relação aos colegas da ciência política, dizendo que agora é impossível estudar ciência política sem estudar a comunicação política, sem estudar o digital. Então, concordando com vários dos colegas que falaram anteriormente, não é que protestos de rua, que lobbies, que acordos de gabinete e coisas do tipo, né, que passeatas, enfim, não tenham importância, né? E recentemente a gente acabou de ver isso aqui no Brasil no último fim de semana. Mas boa parte dessa disputa, boa parte do que agora acontece dessa esfera pública está sendo no digital. É quem tem mais seguidores, é quem tem mais influência, é qual lado venceu na disputa, na polêmica do dia, como as organizações cívicas estão se organizando, como os diferentes grupos minoritários constroem as suas identidades online, como conseguem visibilidade para suas pautas, como sair das redes para as ruas. E aí eu creio que há uma janela de oportunidade, né, que está no fato dos políticos passarem a reconhecer a importância do digital progressivamente. Parece que o microfone está batendo um pouco aqui na camisa. Está nessa janela de oportunidade do digital, dos políticos passarem a reconhecer a importância do digital progressivamente. Então, há maior chance, na minha visão, de projetos de democracia digital, de projetos de inteligência coletiva. Prometi, vou pelo menos mencionar o tema da mesa. Mas, na minha opinião, boa parte do que a gente vai discutir, boa parte desses projetos vão ser diretamente influenciados por essa discussão que vai ser a integridade da esfera pública versus a liberdade de expressão. Então, toda aquela discussão sobre os algoritmos, o que os algoritmos nos mostram, os filtros bolha, as câmaras de eco, o fato de não sermos expostos a argumentos contrários, e se isso tem impacto na polarização, no crescimento do populismo, nos discursos extremistas, na proliferação do discurso do ódio, na normalização de atitudes belicosas, de ofensas, ataques virtuais, cancelamentos, no uso de bots e outras estratégias para manipular ou distorcer esse debate digital, a viralização extrema de fake news que acaba afetando momentos políticos decisivos, afetando a própria integridade da esfera pública, essa estratégia de guerra dos antidemocráticos para literalmente destruir o nosso lado, né? Como bem falou o professor Wilson, né? E o fato de que essa agenda da liberdade de expressão, que sempre foi nossa, também foi sequestrada por esses grupos da extrema-direita, que utilizam agora a expressão
para desejar que nenhuma legislação seja aprovada. Então, isso, na minha opinião, vai gerar uma grande... essa discussão que sempre existiu, sempre foi importante sobre a governança da internet, agora, na minha opinião, vai permear todos esses assuntos que a gente está tratando ao longo desse evento. Só um segundo. Então, que seja por conta dessa proliferação das fake news, do seu suposto efeito nas eleições, por essa repercussão internacional, há um ímpeto governamental por regular essas plataformas de mídias sociais, ou mesmo as regras que afetam as eleições, atividades políticas. E a sociedade civil não é contrária à regulação, mas ela faz um esforço para que essas legislações não possam ser voltadas contra elas no futuro. Uma legislação equivocada pode dar excessivo poder ou a essas empresas, ou pode tornar esse processo lento demais para ser efetivo. E a gente tem evidências científicas de que essas sanções têm poucos efeitos em controlar, né, esse dark side, vamos chamar assim. E, claro, por outro lado, não regular é garantir que essas plataformas continuem aplicando suas próprias regras sem controle externo e facilitar que esses grupos políticos e econômicos continuem usando mecanismos de disseminação de discurso do ódio e fake news. E aí essa é a grande questão, é uma janela de oportunidade ou é um momento que a gente tem que tomar cuidado? Então, eu tenho a impressão que governantes e entidades governamentais, igual o caso do Brasil, o TSE, desejam a regulamentação, o que é algo que poderia ser difícil em outros momentos, logo é uma espécie de janela de oportunidade. Por outro lado, leis estão sendo aprovadas às pressas e sem discussão suficiente, como o PL 2630 do Senado, né, a PL das fake news. Há o perigo ainda, justamente, daqueles que querem se aproveitar dessa situação anterior para propor regulações que continuem permitindo essas práticas nocivas, mas, na minha visão, e eu tenho participado de alguns seminários, então fico imaginando figuras como a Cristiana, como a Tami, como o Wilson, como o André Lemos, devem estar participando de muitos seminários. Eu tenho a impressão que nunca tivemos tanta discussão, tanta possibilidade de sociedade civil, academia e governos tratar sobre um tema de regulação. E isso era algo que não acontecia com as mídias anteriores à internet. Então, eu acho que há, sim, também uma espécie de janela de oportunidade. Então, a governança da internet, para mim, ela vai estar sempre sendo um mote constante para todas as questões que a gente está discutindo, né? Eu coloquei o C3PO porque ele fala, né, milhares de línguas, então a gente vai ter que lidar com milhares de questões, porque todos esses nossos projetos, todas essas nossas inovações vão estar sempre esbarrando em várias dessas questões, que eu não vou ler aqui todas, né? E várias delas foram já faladas em mesas anteriores, né? Mas toda essa questão de proteção de dados, do uso do Big Data, propaganda computacional, inteligência artificial, tudo isso são questões que agora vão estar no centro do debate, mesmo quando a gente estiver falando de inovações democráticas e de democracia digital. Esse uso ambíguo do governo, da sociedade civil, eu quero dizer que, de certa forma, tanto o governo quanto a sociedade civil, na verdade, precisarão fazer um jogo duplo, porque eles não podem abandonar as atuais plataformas, porque é onde as pessoas estão. Então, os políticos e os governos, os políticos profissionais ainda querem ganhar publicidade, ainda querem falar, né, com os constituintes, a sociedade civil ainda quer se organizar, ainda quer convocar eventos, ainda quer visibilidade. Porém, a gente tem que começar a pensar também em alternativas para isso, né? E aí justamente onde vem a questão das inovações possíveis. Eu acabo de estourar meu tempo, mas eu acho que eu estou caminhando para o final. E aí é justamente isso. A busca de alternativas vem justamente da democracia digital, laboratórios de inovação, crowd law, inovações democráticas, ferramentas cívicas.
E aí esses atores políticos precisam estar em constante busca por alternativas aos modelos das mídias sociais atuais, enquanto ainda utilizam elas para suas agendas. Então, a democracia digital, partindo para a conclusão, eu sei que meu tempo já acabou, ela, na verdade, não está morta. Ela nunca esteve tão central em nossas vidas e no centro do debate democrático, onde eu concordo com o professor Wilson Gomes. Ela está mais conectada que nunca à comunicação política digital, o que para algum de nós pode parecer por óbvio, mas que, na verdade, para os colegas do campo de públicas vai exigir alguma adaptação. Eu também sugiro que a democracia digital agora ela vai precisar ser mais empírica e menos normativa. Ela tem que encarar esses desafios das democracias atuais, o papel da tecnologia nisso, precisa ter uma postura mais crítica e atenta a esses déficits. Ela tem que reconhecer que existe esse dark side, esse lado sombrio que está disposto a nos atacar, a nos destruir. E, ao ser mais empírica, ela tem que fazer um uso mais sofisticado de métodos digitais. Está acabando mesmo. E aí a democracia digital ainda importa? Então, ela não pode abandonar a sua razão de existir. Então, igual já foi dito, a democracia digital ela existe para gerar melhores democracias, para aumentar o poder do cidadão frente a outros agentes. Então, ela pode ser mais crítica, ela pode ser mais empírica, mas ela não deve abandonar a normatividade. Ela deve orientar, ela deve ter sugestões de melhoria. Essas normas e valores democráticos servem justamente para frear os abusos que podem vir de governos, de corporações ou desses grupos extremistas. Estando ou não na moda, a democracia digital ela deve ser sempre uma base para todas as outras, para todos esses outros conceitos, porque senão há o perigo deles ficarem esvaziados, como governo digital, cidades inteligentes, dados abertos, todos eles ficam esvaziados se eles não tiverem uma ideia de promover a democracia. E aí é justamente importante, ressaltando, que nós não devemos comprar, disseminar esse enquadramento atual de que as mídias sociais e a internet estão destruindo a democracia. Nós devemos justamente mostrar aos governantes cidadãos que a democracia digital, que essas tecnologias ainda podem avançar ao ideal democrático. E aí eu trago até a fala do Susten, que é um grande crítico, que ele admite, não, estamos melhor que as mídias sociais do que estaríamos sem elas. E elas não são estáticas, elas não eram assim e elas não precisam continuar assim. E aí, concluindo, refazendo a fala inicial da Cris, eu acredito que a gente tem uma série de literaturas, de conceitos, que partem de diferentes pontos, mas que, no fundo, todos eles têm a ver com a mesma ideia, né? Que é de melhorar a cidadania, de utilizar a inteligência coletiva e de aumentar a democracia. E aí eu trago, né, a general Organa, né, que era antigamente a princesa Leia, que resistiu ao longo de todos os filmes contra esse dark side até o fim. E é isso que a gente tem que fazer. Se justamente, igual o professor Wilson falou, a gente está vivendo nessa era de trevas, a gente tem que justamente insistir nessas possibilidades para que a gente volte a alcançar uma era de luz. Então, obrigado, eu passei bastante do tempo, desculpem, só coloquei aqui a página do YouTube do meu grupo, porque teremos, semana que vem, fazendo um jabá muito rápido, um evento sobre YouTube e política. Desculpe ter passado do tempo, muito obrigado. Obrigada, Rafael, que a força esteja com você. Esteja conosco. Sim, muito obrigada. Eu vou passar, então, agora ao César, e aí a gente deixa os minutos finais para... Eu espero que a gente tenha uma meia horinha para conversar. Já tem algumas questões, assim, todas, tanto o Tami quanto o Rafael colocaram questões super importantes. O povo clama pelos seus slides dos dois, então, se vocês puderem disponibilizar, com certeza todo mundo vai gostar muito. E aí eu vou passar, então, a palavra agora ao César Cruz Rubio. César é pesquisador, treinador e consultor internacional, especializado em governança, legitimação, teorias em políticas públicas, desenhos políticos e governo aberto.
um dos membros fundadores do GIGAP, foi presidente durante alguns anos, né, do GIGAP, Grupo de Investigação em Governo, Administração e Políticas Públicas. Muito bom ter você aqui com a gente, César. Muitíssimo obrigada. E a palavra é sua. Muito obrigado, Cristiana. Muchísimas gracias. No sé hablar portugués muy bien, así que... Pode, se você quiser falar em espanhol, mi despacito. presentación la haré en español despacito. Sim, sem problema. En portuñol, pero al revés. Se vocês me desculparem quando eu for à Espanha também falar o meu portunhol, fica tudo certo. Correcto. Pues muito obrigado a la organización de este evento, a Cristiana Freitas, al equipo de la Universidad Nacional de Brasilia, a mis compañeros ponentes, Tami Pogrevici y por supuesto a Rafael Cardoso Zapaya. Está claro que mi presentación no será tan divertida ni tan evocadora como la que hizo Rafael, haciendo alusión a Star Wars. Me ha encantado, por cierto. Voy a contarles un poco los resultados de una investigación que tuvimos la oportunidad de realizar a propósito de una consultoría de investigación para intentar identificar de qué forma distintas innovaciones democráticas en América Latina vinculaban la participación ciudadana con las compras públicas, con el public procurement, y identificar sus elementos, sus factores de éxito. En muchos casos, estas innovaciones democráticas han persistido a lo largo de los años, se han ido transformando, se han ido mejorando. En otros más, estas innovaciones democráticas se han transformado gracias a la aplicación de las nuevas tecnologías, lo que son las innovaciones digitales, con lo cual esta temática adquiere muchísimo interés. Voy a compartir mi presentación. Me gustaría que me dijeran si la pueden ver correctamente o no. ¿Se ve correctamente? Sí. Sí. Perfecto. Muito obrigado. Bien. Pues como les comentaba, estos son los resultados de una investigación en la que se generó un marco conceptual específico vinculado a esta cuestión, pues existían algunos abordajes, fundamentalmente de organizaciones internacionales como la OCDE y de otras iniciativas internacionales también importantes. No obstante, la vinculación entre public participation, entre participación ciudadana y public procurement y compras públicas no estaba del todo clara en la literatura. De ahí que el avance en el marco de esta pesquisa se orientara en un primer término en la elaboración de un marco conceptual con una revisión previa de la literatura, evidentemente, la identificación de casos de estudio y finalmente una valoración acerca de los elementos o los factores de éxito que han condicionado estas experiencias de innovación con la incorporación de la participación ciudadana. Bien, qué duda cabe, es muy importante indicar que las compras públicas son una dimensión clave del desarrollo en América Latina. Muchos países concentran gran parte de sus presupuestos en los ítems asociados al public procurement, a la compra pública, a las contrataciones públicas. Esto hace que las compras públicas sean una dimensión clave no solamente para el desarrollo, sino como una dimensión clave de instrumentación y de implementación de políticas públicas. Es decir, a través de las compras públicas podemos diseñar políticas públicas, por ejemplo, que propendan o que faciliten una mayor transparencia o una mayor inclusión de colectivos históricamente excluidos, entre otras cuestiones claves o relevantes, ¿no? De ahí que entendamos al public procurement como una dimensión muy importante para el desarrollo en América Latina. ¿Cuáles fueron las preguntas de investigación, las preguntas que orientaron el trabajo?
¿Qué supuestos existen para que la participación ciudadana mejore procesos de compras públicas y cómo ocurren estos procesos? ¿Cómo definimos el éxito en estos casos que unen participación y compra pública? ¿Qué lecciones aprendidas hay? Pues bien, en el marco de este trabajo, dos cuestiones clave surgieron, y es que en realidad se identificaron muy pocas experiencias, muy pocas innovaciones democráticas que incorporan la participación ciudadana a procesos de public procurement. Y eso es muy interesante indicarlo, porque de alguna manera esto contrasta con la gran cantidad de innovaciones democráticas que existen en América Latina. Ya lo hemos visto a través del proyecto latino, y de hecho es una certeza pensar que estos diseños institucionales son más bien escasos. El objetivo en todo caso fue elaborar a través de esta revisión a la literatura, este Research Analysis, hacer una catalogación de experiencias asociadas a desarrollos previos, por un lado, que nos permitiesen identificar estos casos. Con lo cual, están los aportes, como ya os comentaba, de la OCDE, así como de otras organizaciones como la Open Contracting Partnership, la Organización Ciudadana Civicus y el propio proyecto de investigación de Latino Project. Estas organizaciones, instituciones y proyectos de investigación nos ofrecen pautas o nos ofrecieron pautas para elaborar, por un lado, este marco conceptual y, por otro lado, esta catalogación de experiencias. El proyecto, la Organización Ciudadana Civicus tiene un conjunto, un toolkit, una caja de herramientas que nos permite identificar distintas herramientas que se utilizan de participación ciudadana, que se utilizan en las compras públicas, de forma directa o indirecta, así como, por ejemplo, en el marco del proyecto latino, algunas innovaciones democráticas también, sobre todo aquellas que se orientan al control ciudadano o a la accountability, a la rendición pública de cuentas, en estas dimensiones, ¿no? Fueron interesantes como medio para identificar estas innovaciones democráticas. Así pues, una vez identificados esta revisión a la literatura y estos aportes, lo que procedimos fue a definir el éxito. ¿Cómo podemos identificar una experiencia exitosa? Pues bien, identificamos varias dimensiones asociadas al resultado, así como algunas vinculadas al impacto. Esto con el fin de tener muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de éxito. ¿Qué es el éxito? El éxito es algo más que eficacia. El éxito es algo más que resultados. Tiene que ver con la conformación de redes, tiene que ver con la generación de innovaciones, con la institucionalización de las medidas, con tal como lo comentaba hace rato Tami en su presentación, así como la necesaria interacción entre las innovaciones, las organizaciones que las promueven y algunas otras organizaciones que coadyuvan a su desarrollo. Con esta visión en mente, identificamos en el marco de nuestro catálogo 4 dimensiones de análisis, los momentos en donde opera estas innovaciones, las fases del proceso de compras, de public procurement, en donde estas innovaciones funcionan o han funcionado, los medios y fines del proyecto latino, también nos valen mucho como dimensión de análisis, así como el alcance que en muchos sentidos de la participación ciudadana, que en muchos sentidos tiene que ver con el aporte o la propuesta de la International Association for Public Participation, el espectro de participación ciudadana que muchos de nosotros ya conocemos. Así que como resultado se identificaron al menos 9 diseños institucionales distintos, los pactos de integridad o testigo social, las compras dirigidas comunitariamente o el Community-Led Procurement, las instancias de supervisión ciudadana o Citizen Oversight, las plataformas de seguimiento al gasto público, plataformas fundamentalmente tecnológicas basadas en la Internet, los multi-stakeholders forums o los diálogos con múltiples partes interesadas, las public audiences, las audiencias públicas, los hearings, perdón, y los foros públicos de participación temprana de proveedores, entre otros. También están, por supuesto, los elementos de control ciudadano asociados al orçamento participativo, a los presupuestos
participativos, así como, como ya os comentaba, las adquisiciones dirigidas por la comunidad. Bien, en el marco de estos diseños institucionales propiamente se identificaron gracias a una revisión a la literatura por un lado, pero también gracias a la identificación de estas experiencias contrastadas con las bases de datos, por ejemplo, también del Proyecto Latino, identificamos 9 casos. Bueno, en realidad fueron 10, pero se convirtieron en 9 en el documento final, de los cuales les hablaré fundamentalmente de 4, ¿no? Porque estos tienen unos componentes de utilización de las nuevas tecnologías o de pretensión de uso de estas nuevas tecnologías para transformar estos diseños institucionales. Bien, el primer caso es el del testigo social, Integrity Pacts, que básicamente es un instrumento diseñado por Transparency International a lo largo y ancho del mundo. Fue originalmente un diseño institucional basado en la idea de favorecer procesos de veeduría, ¿no?, a las contrataciones y compras públicas, sobre todo en grandes procesos de obra pública. En este caso, en el caso mexicano, hubo una adaptación de este modelo, del modelo del testigo, del Pacto de Integridad, el Integrity Pact, en lo que se llamó testigo social. Y fue una adaptación interesante que se hizo desde Transparencia Mexicana y que luego fue acogido por el gobierno mexicano como si de un elemento más de accountability, en este caso accountability vertical, se tratara. Esto es, fue una iniciativa ciudadana, una innovación democrática que fue incorporada en la institucionalidad mexicana. Esta es una experiencia de larga data, tiene muchos años de avance a lo largo de los años, ¿no? Y fundamentalmente ha demostrado un elevado nivel de eficacia, pese a que, en definitiva, esta figura, la figura del testigo social, actualmente se encuentra muy institucionalizada, muy formalizada, ¿no?, en el marco del Ministerio de Función Pública, que es en donde se articulan estos esfuerzos. Desde Transparencia Mexicana, las organizaciones de sociedad civil han apostado de una forma, a lo largo de estos últimos años, han apostado por intentar transformar esta figura o esta innovación democrática del testigo social hacia una figura 2.0, en donde a través del uso de las nuevas tecnologías, a través de los datos abiertos, se articularan procesos descentralizados de veeduría y de control ciudadano, de citizen oversight, a los procesos de compras públicos. Lamentablemente, actualmente, la página web de Testigo Social 2.0 no está operativa desde Transparencia Mexicana, pero creo que es una muy buena idea darle un nuevo giro a esta visión, a esta innovación democrática para recuperar ese componente ciudadano a la iniciativa, una cuestión que le dio origen y que con este proceso de institucionalización se desdibujó un poco. Lamentablemente, como les decía, esta página web ahora actualmente está caída y no se sabe a ciencia cierta si este proyecto va a seguir funcionando en el futuro. Otro de los casos que les traigo tiene que ver básicamente con una estrategia de veeduría social y de community-led procurement, de compras dirigidas por la comunidad. Es el muy famoso comités de compra Quali-Warma, que son básicamente comités de compra para desayunos escolares en los gobiernos nacionales, en los ayuntamientos, en los barrios, ¿no?, que opera en Perú desde el año 2012 y que sobre la base de todo un proceso de enseñanza-aprendizaje, de resiliencia, de adaptación mutua y de esfuerzos continuados tanto de los gobiernos que han impulsado el programa Quali-Warma a lo largo de los años, como de estas organizaciones de base, se ha podido institucionalizar la medida al paso de los años. Se trata, por tanto, de una medida mediante la cual las organizaciones de barrio, las organizaciones de base, controlan directamente el proceso de compra asociado a los desayunos escolares. Se constituyen en entidades jurídicas propias con capacidad para comprar, para adquirir bienes y servicios,
y darles un seguimiento en la localidad. Estos comités de compra, como les decía, no han estado exentos de escándalos asociados, por ejemplo, a la mala gestión, al inadecuado almacenamiento de los productos, a estas necesarias curvas de aprendizaje y también algunos casos de corrupción. Pero, no obstante ello, a nivel global se puede decir que de alguna forma ha demostrado ser eficaz y ha demostrado su resiliencia a lo largo de los años. A partir de 2020, por ejemplo, los comités de compra de Quali Warma van a intentar o han estado intentando generar procesos de formación online para centralizar toda la información en un sistema de información único. Esto es, van a utilizar las nuevas tecnologías para eliminar errores asociados a la gestión de información respecto del funcionamiento, destino de los recursos, licitaciones, compras en estos comités de compra. Con lo cual, una iniciativa que a nivel local ha ido funcionando en clave analógica, ahora mismo, desde Quali Warma lo que pretenden es articular procesos de tecnificación basados en la web 2.0 para avanzar hacia una mayor sostenibilidad de este programa de alimentación. Así que, bueno, este es un caso de éxito de Community-Led Procurement y de veeduría social vinculado a las compras públicas, en donde la ciudadanía se conecta directamente en el proceso. Otro caso brasileño que me gusta mucho y que se vincula a esfuerzos de control asociado a la información presupuestaria es Cuidando de Meu Barrio. Es una iniciativa que surge desde la academia, surge desde grupos de investigación y que a lo largo de los años ha ido conectando con organizaciones de la sociedad civil en Sao Paulo, Brasil, con el propósito de generar procesos de control y de accountability y de seguimiento fundamentalmente a cómo se ejerce el presupuesto, sobre todo en materia de obras públicas y servicios y facilities en la ciudad de Sao Paulo. A tal fin utilizan un sistema de datos abiertos que está georreferenciado y que ofrece información clave a las organizaciones de base en Sao Paulo como medio privilegiado para diseñar y llevar a cabo procesos de veeduría ciudadana. Esto es, a través de esta base de datos georreferenciada, se genera un proceso de empoderamiento en los barrios, en las organizaciones de base, que les permite a su vez, a nivel barrial, organizar estos procesos de veeduría y de seguimiento ciudadano al ejercicio del presupuesto público. Esto con el apoyo de organizaciones de base tales como el Observatorio Social de Brasil en la sede de Sao Paulo. Así que sin duda es una iniciativa exitosa que sin embargo no ha sido capaz de ser replicada dadas las dificultades asociadas a la interoperabilidad, es decir, a la necesidad de interconectar distintas bases de datos que permitan ofrecer en tiempo real o por lo menos con garantía de tiempo real conectado directamente con las fuentes de datos públicas y gubernamentales asociadas a estos ítems vinculados con las compras públicas y las obras públicas. Esta es una cuestión importante que no ha podido ser replicada pese a que esta experiencia exitosa ha sido solicitada en varias ciudades de Brasil y en otras partes, en otros países de América Latina. Finalmente, otro caso que les traigo a consideración a propósito de las innovaciones con base digital, ya lo había identificado Tammy Pogrevinci en su presentación. Me refiero a las comisiones o comités de veeduría ciudadana que en República Dominicana han sido implementados. Se trata de mecanismos de participación directa, pero restringida, dado que los miembros de estas comisiones de veeduría ciudadana lo son gracias a una invitación presidencial. Es decir, no cualquiera puede participar en estas comisiones de veeduría ciudadana. Se trata de personalidades o personas con una reputación, ¿no? O que son reconocidas como personas con una integridad demostrada a nivel comunitario y cuyo propósito es dar seguimiento a determinados procesos de compra pública, fundamentalmente,
en República Dominicana. A propósito de esta cuestión, se diseñó y se creó un comité especial de veeduría ciudadana para dar seguimiento a las compras públicas de emergencia en el marco de la crisis de COVID. Este comité ha operado con bastante eficacia, identificando, por ejemplo, proveedores que no cumplían o sobrecostes asociados a licitaciones de emergencia, ante lo cual ha permitido al gobierno dominicano mejorar su capacidad de compra frente a cuestiones asociadas a una gran incertidumbre, a una gran dificultad para encontrar distintos productos, servicios y materiales sanitarios que han sido necesarios de conseguir en el mercado internacional por efecto de la crisis COVID. Ahora bien, en el marco de la última parte de la investigación, las áreas de mejoras que fueron identificadas tienen que ver básicamente con profundizar en una mayor transparencia sobre los mecanismos de participación que actualmente existen en las compras públicas, lo que incluye necesariamente publicar información sobre qué acciones se realizan, cuáles logros se han obtenido, a qué problemas se han enfrentado los distintos mecanismos institucionales, así como, evidentemente, si han existido o no procesos de monitoreo y evaluación de estos mecanismos a nivel interno y de nivel externo. Esto es, los mecanismos participativos vinculados al public procurement no deben ser una nueva fuente de opacidad. Deben ser elementos de integridad y de transparencia fundamentalmente, y deben dar ejemplo de ello. Otra cuestión clave asociada a las áreas de mejora en general sobre estos casos analizados es que de alguna forma identificamos que era viable o muy necesario considerar la posibilidad de ampliar el campo de acción de las iniciativas exitosas en más etapas o fases del proceso de compra público. Esto es, los diseños institucionales exitosos son capaces y deben ser capaces de progresar en el ciclo completo de compra pública o en más fases progresivamente del proceso de compra pública y no detenerse o bien en el diseño, o bien en el seguimiento, o bien en la valoración. Esto es, hay que ser ambiciosos respecto del alcance de las iniciativas y de los diseños institucionales vinculados a la participación ciudadana. Esto también implica necesariamente identificar el trabajo ya realizado, explorar aquello que se hace en otros contextos, qué otras cosas se hacen en otros países, por ejemplo, qué otras experiencias exitosas han sido articuladas en otros contextos, de forma tal que exista un proceso de innovación asociado a la mejora continuada de estos mecanismos y diseños institucionales. Otro elemento clave sobre el que descansa la reflexión y las áreas de mejora es que de alguna forma muchas de estas iniciativas han podido verse beneficiadas de mejoras sustanciales gracias a la incorporación de tecnologías basadas, por ejemplo, en el desarrollo web, las tecnologías digitales o en el uso de las redes sociales. Y en donde, por ejemplo, el caso de testigo social es interesante, ¿no? Aunque más allá del testigo social 2.0 que conocimos en el año 2018 y parte de 2019, no hemos visto más avance en el caso concreto de esa innovación. Finalmente, a propósito de las acciones o áreas de mejora, también es cierto que se identificó en la investigación que es necesario identificar dentro de estas prácticas o experiencias exitosas aquellas que puedan ser replicables en otros países, en otros contextos, en otros gobiernos subnacionales, utilizando a tal fin el poder de los datos abiertos, por ejemplo, que permitan potenciar procesos de public oversight o vertical accountability. También documentar experiencias exitosas en clave participativa y transformarlo en documentos de buenas prácticas. Esto es, el conocimiento es muy importante como medio para transitar del éxito a la réplica, del éxito a la escala, así como también ampliar la capacidad de experiencias exitosas usando combinaciones
de herramientas participativas, lo que se conoce en la literatura como policy mixes. Y finalmente, con las herramientas identificadas se da uno cuenta que las estrategias de transparencia focalizada son medios privilegiados, por ejemplo, para gestionar con éxito crisis tales como la crisis sanitaria COVID. En este sentido, experiencias participativas o respuestas basadas en la participación ciudadana y en el uso de mecanismos de transparencia focalizada son completamente viables y factibles para ir avanzando. Así que, nada, con esto termino. Molto obrigado pelo convite y por su atención, y estoy muy feliz de escuchar al resto de mis compañeros. Ok, muito obrigada, César. Se você tiver alguma publicação relacionada à sua apresentação, acho que seria muito interessante para o público. Ficaram todos muito interessados, eu inclusive. E sobre a experiência... Precisamente en el chat voy a compartir ahora mismo el link al informe. Ok, muito obrigada. Sobre a iniciativa que você mencionou, Cuidando do Meu Bairro, né? Ela é uma iniciativa que tem como um dos responsáveis a Open Knowledge Brasil, né? E a Fernanda Campanucci, que é a diretora da Open Knowledge atualmente, ela vai estar com a gente na próxima mesa, então fiquem ligados. Eu vou passar, então, sem mais delongas, a Marisa von Bülow. Acho que a gente ainda vai ter um tempinho depois ao final. Marisa, pode usar todo o tempo que você quiser, sem nenhuma pressão. Vou fazer só uma breve introdução. Marisa é professora associada do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, coordenadora do grupo de pesquisa Ressoci, repensando as relações entre Estado e sociedade, doutora em Ciência Política pela Johns Hopkins University, autora de 4 livros, ganhadora do prêmio Luciano Tomassini, Latin American International Relations Book Award, concedida pela associação em 2012, escreveu Building Transnational Networks, né, que foi traduzido para o português em 2014, e eu recomendo a todos. O livro é A Batalha do Livre Comércio, se não me engano foi sua tese, né, a construção de redes transnacionais da sociedade civil nas Américas. E o seu livro mais recente, que eu também recomendo, já vi várias apresentações a respeito, resultados de pesquisa interessantíssimos, que é a respeito dos movimentos sociais no Chile, Organização, Trajetórias e Consequências Políticas, foi publicado em 2017. Então, seja muito bem-vinda, Marisa, obrigada por estar aqui com a gente, e a palavra é sua. Eu que agradeço, Cristiana, e somo aos parabéns a você pela organização desse evento tão importante, é também um enorme prazer compartilhar esse espaço com César, a Tami, o Rafael. Já aprendi muito das apresentações deles, então realmente é um prazer. Eu vou fazer uma apresentação mais curta, prometo, só 10 slides. E a gente Marisa, será que você poderia, é porque está um pouquinho baixo o som, você teria um fone? Você está de fone? Ih, tá. Tá, então eu pediria, então... melhorou. Será que melhora sem o fone? Eu pediria, inclusive, quem está assistindo, se tiver com problema com o fone, geralmente fica mais alto, né? Vamos fazer um teste. Melhorou muito. Melhorou muito? Muito. Então vamos lá. Sim, então nem vou fazer o teste, ia fazer o teste sem o fone, mas se está melhor, vamos lá. Ótimo, ficou ótimo. A gente não mexe em time que está ganhando. Pessoal, como a Cristiana mencionou, eu sou do grupo de pesquisa Ressoci, no Instituto de Ciência Política, da UNB, e a gente tem trabalhado esse tema da democracia digital, no Ressoci, do ponto de vista das mobilizações da sociedade civil. Então, é dessa perspectiva que eu vou falar aqui hoje, né? E o pano de fundo da discussão que interessa muito para a gente no Ressoci tem tudo a ver com o que já foi mencionado aqui por Rafael e por outros, que é esse certo paradoxo da participação. Porque hoje a gente tem possibilidades muito maiores, muito mais interessantes de participação em boa medida por causa da disponibilidade de novas tecnologias digitais, e a gente vive ao mesmo tempo uma crise da democracia
crise essa que é explicada, por pelo menos uma parte da literatura, justamente pela disponibilidade de novas tecnologias digitais. Marisa, desculpe interromper. Você poderia segurar o microfone mais perto da sua boca, porque eu acho que ele está ficando longe, por isso, ou está ficando ruim. Você pode voltar a falar? Gente, deixa eu fazer então aquele teste que eu falei para vocês. Não, tá ótimo assim, pode segurar assim. Assim melhora? Sim. Acho que é segurando, né, João? É porque o microfone está indo para trás. É porque o seu... Não, é porque a questão é a seguinte: quando você está falando com o fone, ele está indo para trás da sua boca e ficando preso no cabelo. Se você segurar ele na frente da sua boca, ele vai ficar bem. João é o nosso mago. Assim melhora? Melhorou muito. Melhorou muito? Ok. Eu estava explicando para a Cristiane que eu tive que trocar de computador, então aqui realmente hoje está tudo novo. A gente vai falar dessa história de aprender a usar tecnologias. Claramente é o meu caso também, não é só... Marisa, não é o fone em si. No meio do fio, o microfone fica no meio. Isso, fale nesse coisinha aí. Alô, fale de novo. Vamos ver se agora melhorou. Tá estranho porque tá pro outro lado, tente ao contrário. Agora melhorou? Agora sim. Vamos lá, então, gente. Espero que dê certo. Bom, então, sem mais delongas, deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Se vocês não estiverem vendo, vocês me avisem, por favor, tá? Então, a apresentação tem dois objetivos a partir desse interesse no debate sobre esse paradoxo da participação. Que o primeiro objetivo da apresentação é contribuir para esses debates que são muito complexos e muito extensos, obviamente, aterrissando uma definição de ativismo digital que eu vou apresentar para vocês e que adoraria receber comentários e críticas. E depois, o segundo objetivo é ilustrar algumas dimensões dessa definição de ativismo digital a partir do caso da pandemia. O meu argumento é que, para entender melhor como os atores estão usando as tecnologias, para entender melhor os seus impactos, a gente precisa entender melhor, afinal de contas, o que é essa participação, como a gente define ativismo digital. Antes de apresentar a definição para vocês, eu acho que é importante a gente lembrar que o ativismo digital é algo recente, mas nem tanto. A gente tem 3 décadas de história de ativismo digital, se a gente considerar que uma das primeiras, se não a primeira, campanha global de solidariedade organizada online foi a campanha de solidariedade aos zapatistas no México no começo dos anos 90. De lá para cá, tem uma multiplicidade de conceitos sugeridos pela literatura e vocês veem aí no slide, eu não vou ler, tem uma lista bastante incompleta de conceitos que buscam entender, afinal de contas, o que é o ativismo digital, o que diferencia o ativismo digital do ativismo presencial ou de outros conceitos como movimentos sociais, etc. O nosso argumento é que, apesar desses esforços, esse é um conceito ainda subteorizado na literatura. Eu resisti à tentação de criar mais um conceito para chamar de meu, e, em vez disso, com 2 coautores, o Daniel Gobi e a Tairine Dias, a gente escreveu há pouco tempo um texto em que a gente busca, então, com base na literatura, a partir de todas essas contribuições, a gente busca avançar uma definição de ativismo digital, que é a seguinte: ativismo digital é o conjunto de práticas criativas, relacionais e contenciosas que tem como objetivo promover causas políticas a partir do uso de tecnologias digitais.
E eu vou tomar um pouquinho de tempo para explicar para vocês, esmiuçar para vocês as partes dessa definição, né? A partir dessas 3 dimensões das práticas que ajudam a gente a delimitar as fronteiras do conceito de ativismo digital, a partir da discussão de 2 binarismos que a gente está tentando superar a partir dessa definição, e depois o caso da pandemia para ilustrar justamente essas dimensões e esses binarismos. Então, a primeira dimensão, que é essa da criatividade, ela se inspira em uma longa tradição teórica da literatura de movimentos sociais que entende ativistas como atores reflexivos, como atores estratégicos, como atores que estão constantemente procurando criar novas oportunidades para a ação. Então, a ideia é que os atores, ao apropriar-se das tecnologias digitais, também os transformam a partir de percepções sobre o horizonte do que é possível ou não fazer. Horizonte esse que não é dado automaticamente pelas affordances da tecnologia. Como temos visto uma literatura extensa, né, que mostra exemplos desse tipo de apropriação e transformação criativas, vou mencionar somente a literatura recente sobre resistência algorítmica, mas a gente poderia falar de muitos outros casos. Então, essa dimensão da prática criativa, ela é fundamental porque ela coloca o foco na agência, ela coloca o foco em tentar entender esses processos de atuação, né, independentemente e em conexão com a tecnologia, e para não cair uma certa tendência ao determinismo tecnológico de uma parte da literatura. A segunda dimensão da definição que a gente está propondo é essa dimensão relacional, e eu explico. A ideia é que o ativismo digital ele tem uma ontologia relacional. A literatura sobre o tema tende a enfatizar o empoderamento de indivíduos, muitas vezes agindo politicamente sem vínculos organizativos. Vocês vão se lembrar do livro, né, do Bennett e da Segerberg, talvez seja um dos maiores exemplos desse tipo de argumento a partir do conceito de ação coletiva, de redes de multidão e assim por diante. Queria esclarecer que a ideia não é dizer simplesmente que eles não tinham razão, porque, na verdade, né, eu acho que a gente não pode excluir nem menosprezar essas iniciativas individuais, né? Até porque muitas iniciativas, por exemplo, que o César e que a Tami estavam mencionando aqui hoje, são iniciativas de participação individuais. Então, não é isso. Mas é que a ideia é que, em vez de falar, né, em ação individual, a gente fala em ação relacional, porque no ambiente das tecnologias digitais, esse ativismo ele está inserido em redes digitais e, ao mesmo tempo, ele contribui para construir redes digitais a partir de múltiplas práticas que vão, né, nessa definição, estão incluídas desde aquelas mais, supostamente, né, de ativismo de sofá, até participação em iniciativas mais institucionalizadas ou iniciativas de inteligência coletiva, etc. Nesse sentido, a definição de ativismo digital proposta, ela se diferencia da definição de movimentos sociais. As definições de movimentos sociais enfatizam a existência de ações coletivas com objetivos comuns, com a construção de uma identidade coletiva. No caso do ativismo digital, o que a gente está argumentando é que o ativismo digital pode ou não ter como consequência a criação de um movimento social, né? Pode ou não ser parte de um movimento social. Mas isso implica que é talvez uma definição ampla demais, né? A terceira dimensão, a da prática contenciosa, ela ajuda a limitar um pouco melhor as fronteiras desse conceito. Não é qualquer tipo de ação política digital que está incluído na definição que a gente está propondo. Então, essa terceira dimensão diz que o ativismo digital é necessariamente contencioso, porque busca impactar um debate político em torno de uma causa. Ficam excluídas, então,
ações políticas como campanhas informativas, que não estejam situadas pelos próprios atores no marco de uma disputa de significado, ou ações orientadas a oferecer serviços, como, por exemplo, cursos à distância para estudantes de baixa renda. Vejam uma coisa também importante, que essas três dimensões elas não dizem nada sobre a ideologia dos atores, incluindo tanto atores conservadores como atores progressistas. Também é uma definição que não fala nada sobre os objetivos desse ativismo, incluindo tanto práticas digitais que têm objetivos e conteúdo democráticos, como aquelas que fazem a apologia do autoritarismo, promovem o discurso do ódio e assim por diante. Essa definição está dialogando com dois binarismos da literatura que a gente acha importante superar. O primeiro é já tem toda uma discussão na literatura, a gente não está inventando a roda aqui, acho que é importante esclarecer isso, obviamente, né? Mas uma primeira discussão, né, que às vezes aparece como demasiadamente rígida ou binária, é essa discussão entre o online e o offline, ou entre o virtual e o presencial. Aqui a gente está se inspirando no trabalho, por exemplo, do Emiliano Freire, né, em que fala sobre o hibridismo do ativismo, o entrelaçamento dos repertórios online e offline. Nesse sentido, né, acho que a gente tem que superar visões do tipo que o ativismo digital é mero complemento do ativismo presencial ou que o ativismo presencial está sendo progressivamente substituído pelo ativismo digital. Eu acho que nenhuma dessas coisas é verdade ou, né, por outro lado, né, elas são perguntas empíricas para a gente que fazem parte de uma agenda de pesquisa e não pressupostos que são parte da definição de ativismo digital. Então, o conceito de ativismo digital, ele está sendo usado, né, essa discussão conceitual está sendo usada para a gente menos como uma maneira de delimitar práticas que são claramente diferenciadas na realidade e mais como um tipo ideal que permite que a gente entenda novas práticas baseadas nas ferramentas, tecnologias, arenas criadas pela digitalização. A segunda, né, ou o segundo binarismo, né, talvez seja um pouco mais contencioso aqui, talvez seja objeto de um pouco mais de discussão, é esse sobre o locus do ativismo, né, e a separação entre sociedade e Estado, e a tendência de uma parte da literatura a focar muito, né, nos atores situados na sociedade civil e ignorar as redes que transcendem as fronteiras entre sociedade civil e Estado. Aqui também a gente está se apoiando em uma discussão da literatura de movimentos sociais, principalmente a partir da América Latina, do Brasil, do México, do Chile, tem enfatizado, né, a fluidez das fronteiras entre movimentos sociais e Estado, já uma discussão de pelo menos uma década. Então, essa definição de ativismo digital, ela também busca enfatizar a tendência à criação de redes de ativistas que cruzam as fronteiras entre Estado e sociedade civil. Para ajudar a entender um pouco melhor essa nossa proposta conceitual, eu vou falar um pouquinho sobre o que isso implica quando a gente olha para o ativismo digital no contexto da pandemia e também depois finalizar falando quais são, então, algumas implicações metodológicas dessa visão que a gente está propondo. E eu vou rapidamente, para dar tempo da gente ter pelo menos algumas perguntas. A pandemia é um caso especialmente interessante para o tema desse evento, como a Beth Novak já deixou claro hoje pela manhã, porque é uma crise que abre um período de enorme incerteza, de grandes desafios, permeado pela baixa confiança na capacidade de resposta dos governos. O que a gente tem visto durante a pandemia, do ponto de vista de ativismo digital, é realmente um processo acelerado
de digitalização, de apropriação inovadora de novas tecnologias e de diversificação e expansão dos repertórios. Eu tenho vários exemplos, mas não vou me alongar aqui, só para dizer que as 3 dimensões do ativismo digital que eu mencionei ficam claras, né, durante a pandemia, especialmente a capacidade criativa de apropriação das tecnologias pelos atores e a mudança nos horizontes de possibilidades que os atores veem ao se apropriar dessas novas tecnologias. Então, a gente tem feito entrevistas com lideranças de organizações da sociedade civil, de movimentos sociais, de ONGs, e elas falam, por exemplo, no processo de incorporação do Zoom como plataforma para permitir algum tipo de interação entre os participantes daquele, por exemplo, coletivo de periferia, e falam na surpresa das próprias lideranças, porque não imaginavam que, na verdade, iam conseguir, ou por falta de recursos, ou por falta de algum tipo de capacidade, que as pessoas fossem conseguir utilizar essas novas tecnologias. A outra coisa que a gente tem visto do ponto de vista de inovação, criatividade e diversificação é a questão que o Rafael estava mencionando sobre o tema da desinformação. Apesar do tema da desinformação ser relevante já há vários anos, no contexto da pandemia, a gente está vendo muitos atores desenvolverem estratégias digitais específicas para combater a desinformação e, ao mesmo tempo, para oferecer informação confiável com uma linguagem acessível. Então, aqui eu me alio ao otimismo cauteloso do Rafael, mas, no entanto, porém, a gente sabe que a dupla faceta do ativismo digital também está presente no contexto da pandemia. Se antes isso não estava claro, agora está claro no caso do Brasil, mas também no mundo inteiro, que o ativismo também pode ser usado para gerar controvérsia, espalhar desinformação, em última instância, impedir que vidas sejam salvas. Então, essas fotos são alguns exemplos da campanha negacionista que tomou conta do Brasil. A gente já tem muitas pesquisas excelentes, vou mencionar o nome só de 2 pesquisadoras, mas é obviamente incompleto, a Raquel Recuero e a Letícia Sampaio, que tem feito publicações muito importantes sobre como o negacionismo tem sido utilizado, tem sido disseminado online. Aqui eu coloquei fotos de manifestações de rua justamente para enfatizar o ponto sobre o hibridismo do ativismo digital e presencial, que continua sendo algo relevante mesmo em contexto de pandemia. Acho que não é possível entender o negacionismo no Brasil sem mapear as redes de ativismo digital que cruzam o online e o offline e que cruzam as fronteiras entre Estado e sociedade civil. Então, uma maneira da gente ver claramente essas redes que cruzam Estado e sociedade civil em ação é observar a participação de médicos que defendem o tratamento precoce na CPI da Covid no Senado. Ficam muito claros os vínculos de colaboração que existem entre esses setores de trabalhadores da saúde, parlamentares e poder executivo também. É pouco tempo, eu prometi que eu não ia me alongar, então eu vou terminar só com a famosa pergunta "e daí?", né, para dizer que essa definição de ativismo digital, essa visão de ativismo digital, ela tem implicações metodológicas que eu acho que são importantes, vou mencionar só 2. Uma tem a ver com o argumento que não é possível estudar ativismo digital de maneira separada do ativismo presencial. Isso implica um desenho de pesquisa que não é óbvio, que se baseia em técnicas diferentes de coleta de dados adaptadas às 2 arenas, por exemplo, protestos de rua e estratégias de disseminação, de comunicação em mídias sociais. A segunda implicação metodológica é que a gente precisa mapear de maneira mais clara esses vínculos de colaboração entre atores situados em diferentes posições estruturais na sociedade civil, no poder judiciário, legislativo e executivo. Isso não só para redes de atores autocráticos, atores conservadores, mas também para as redes de atores progressistas
e atores democráticos, porque também esses vínculos também são importantes para esses atores. Mas essa é uma agenda de pesquisa em aberto para a nossa reflexão conjunta, e justamente por ser uma agenda de pesquisa em aberto, eu agradeço já de antemão comentários e críticas que vocês tenham à definição proposta. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, Marisa. Obrigada a todos vocês. Eu acho que foi muito interessante, né? E como as falas se conectam, né? E vários pontos foram tocados pelos quatro, né? A questão da democracia participativa, a questão da ascensão da sociedade civil, quase como que os cidadãos fossem preenchendo um espaço que o governo vai deixando, né? Os governos vão deixando. Então, eu achei isso super interessante, que desde a Tami até a Marisa, essas questões foram tocadas, né? As estratégias que vêm sendo desenvolvidas para criar laços de solidariedade, para tentar resolver os problemas públicos que surgem com a pandemia, né? E aí eu acho que por isso uma ascensão das inovações democráticas nesse sentido, né? Ou seja, vamos fazer e vamos resolver de uma forma solidária, sem que a gente fique esperando iniciativas governamentais, né? Acho que também as estratégias de combate à desinformação, como a Marisa mencionou, Tami, Rafael, César também, com a ideia das compras públicas, achei super interessante você pensar em iniciativas que incluem a participação cidadã também nesse setor, né, do governo, achei super interessante. E a gente tem 15 minutos, né? Daqui a pouco, às 4 horas, a gente vai ter a última mesa. A Tami já respondeu uma pergunta aqui no Q&A, então eu acho que não vou repetir, porque ela já respondeu a pessoa que estava com a dúvida. Eu queria, na verdade, lançar para vocês uma pergunta conjunta, porque eu gostei muito, Rafael, da sua menção aos desafios atuais, né? E eu concordo muito com aqueles aspectos que foram colocados pelos pesquisadores, né? A questão da regulação, né? Ou seja, quais são os processos, os mecanismos regulatórios que a gente vai pensar para, de alguma forma, manter vivo o nosso objeto de pesquisa, né? Mas, voltando à questão dos desafios atuais, né? A gente tem a questão regulatória, a gente tem a questão cultural, né? A gente tem a questão da vigilância, que para mim é uma das mais importantes e mais sérias, que é a questão da governança algorítmica, né? A gente vai ver isso muito amanhã em várias mesas. Como os algoritmos, né, na verdade, poderiam colaborar para uma democracia digital, né? E, na verdade, muitas vezes fazem o processo inverso, né? Então, eu queria perguntar para vocês, de todos esses desafios, né, para que a gente mantenha viva a democracia digital, para que a gente mantenha vivo esse objeto de pesquisa e a própria democracia, né, nas sociedades contemporâneas, qual seria o principal desafio para vocês? E aí a gente pode começar pela Tami e seguir a ordem de como a gente começou? Bom, eu acho que na América Latina e no Brasil, enfim, um desafio básico, primeiramente, é como lidar com problemas estruturais que temos dos déficits de representação política, as desigualdades e as ameaças muito claras à democracia, com governos agora claramente autoritários, né? Não só no Brasil, mas em Nicarágua, Salvador. E agora, especificamente, eu acho que, por um lado, é extremamente interessante e fascinante ver como se altera o próprio conceito de participação cidadã com a introdução da tecnologia digital, se expande, né? E as formas pelas quais se pode participar e engajar. Agora, é preciso também olhar um pouco criticamente sempre, claro, assim, os processos colaborativos e mesmo todos os processos de inteligência coletiva, que são fascinantes, podem realmente lidar com problemas complexos e com situações, enfim, completamente imprevisíveis também, como foi o caso agora da pandemia, e podem, de fato, ajudar a trazer soluções. Eu acho que a gente tem visto isso, se viu na América Latina e no Brasil, de forma muito clara ao longo de 2020, como, de fato, a inteligência coletiva, por meio também da participação digital, pode, de fato, lidar com problemas concretos e, de alguma maneira, dar respostas até mesmo quando os governos não dão, e isso é extremamente importante. Mas, por outro lado,
pensando numa situação de normalidade, digamos, inclusive de normalidade democrática, em que medida também essas novas formas de participação, em que deixamos, às vezes, de falar em participação meramente para falar de colaboração, coprodução e cocriação, crowdsourcing, mesmo hacking, né? Ativismo, enfim, são conceitos que já sempre existiram há muito tempo, mas que com a tecnologia digital ganham uma nova dimensão, mas fica a questão também de até que ponto a cidadania permanece tendo a sua própria voz e se faz ouvir, né? Porque é extremamente interessante essa possibilidade infinita de colaboração através da geração de dados, de coprodução, de conhecimento, de geração de soluções coletivamente, mesmo implementação das próprias, mas em que medida também enfim, cidadãs e cidadãos vão, de alguma forma, se transformar em alguns conceitos específicos, meramente também em pessoas que estão solvendo os problemas do governo, sendo apropriados, por isso, sem que sejam ouvidos propriamente, né? E que sem que tenham a sua voz também, então sejam produtores de dados meramente, ou fornecedores de informações, ou, enfim, repórteres de problemas, sem efetivamente ter uma voz real e sem efetivamente ter as suas demandas ouvidas. Eu acho que um problema muito claro aí que se já vê em alguns processos em que é fascinante, por exemplo, pensar em crowd law, em usar a tecnologia digital para formular políticas públicas e legislação, mas é muito importante também que isso venha acompanhado da deliberação. Né? Então, que a forma de participação digital seja uma que permita ainda uma geração de conhecimento coletivo, mas que leve propriamente em consideração também as reais demandas existentes na sociedade, né? Enfim, então acho que, pensando internamente, esse é um problema que devemos ter a largo, mas no primeiro momento, e acho que isso que a pandemia mostra em 2020, que eu acho que é um momento de otimismo, eu diria até menos cauteloso que o do Rafael, porque acho que, assim, olhando, por exemplo, dados agregados do Brasil e América Latina, se percebia um declínio enorme de todas as formas de participação e de inovações democráticas, e a pandemia permite um resgate, né? E, sobretudo, um resgate pelas mãos da sociedade civil, o que é muito importante, pode ser uma tendência, de fato, pelos próximos anos. Aí fica o desafio aqui do quanto que os governos vão ser permeáveis a isso, que eles vão ouvir as próprias respostas da sociedade civil e não deixar que os cidadãos percam sua voz, deixem de ser ouvidos e tornem meramente também para governos produtores de informação, de conhecimento e de dados, etc. É isso. Ok, Tami. Rafael? Eu acho que, na verdade, é bem isso que a Tami, a Marisa, todos já colocaram, né? A gente está vivendo nesse momento meio paradoxal da participação, do digital, né? Então, eu diria que agora o que a Tami mostrou para a gente é que teve uma reação especialmente por parte da sociedade civil. Então, eu diria que talvez um dos grandes desafios é a gente não desistir da parte que vem do governo, que os governos continuem promovendo inovações democráticas, iniciativas de democracia digital, o que, nesse momento, é muito difícil exatamente por causa desse discurso, que eu fiquei brincando que é o discurso do lado sombrio, do dark side, de que as mídias digitais só fazem o mal, só promovem o mal. Então, você está, por exemplo, você está sugerindo uma iniciativa de inteligência coletiva, e aí ele vai dizer, poxa, mas e as fake news? E o discurso do ódio? Como lidar com isso? Por isso que eu disse que todas as coisas estão meio intrincadas agora. Então, eu diria que, nesse momento, é pegar essa janela de oportunidade, igual a Tami falou, que a pandemia, que, digamos, não a pandemia, mas que o isolamento social, que o uso do online forçou essas instituições a ter, e talvez tenha, nesse otimismo cauteloso, diminuído a resistência desses atores
institucionais ao online e ali tentar, digamos, criar inovações, criar novos projetos. Então, é meio isso, tipo, claro, vamos olhar para a sociedade civil, que é de onde estão vindo, todo mundo disse isso, de onde estão vindo as coisas mais interessantes, mas eu diria não desistir do governo e tentar, talvez, nesse momento, aproveitar, se é que ela existe, essa janela de oportunidade causada por toda essa situação que a gente vive. Resumidamente. Obrigada, Rafael. César? Hola, creo haber entendido correctamente la pregunta. Se asocia con los desafíos, los retos del uso de las tecnologías digitales para la participación ciudadana y para promover una mayor apertura. Yo creo que la narrativa de Star Wars es muy buena para hacer esta comparativa, ¿no? Tal como el profesor Rafael Zapayo comentaba hace rato. De alguna manera, yo creo que gran parte de los desafíos actuales desde el sector público tienen que ver con la inteligencia artificial y en el manejo ético que a la inteligencia artificial debemos orientar. Y tal vez uno de los principios éticos o uno de los principios fundamentales de esta nueva ética en la inteligencia artificial es su transparencia. Los sistemas de inteligencia artificial deben ser transparentes, deben ser conocidos, deben ser conocibles, deben ser capaces de identificar el algoritmo, conocer cuáles son los algoritmos que hay detrás de la inteligencia artificial, sobre todo aquella que toma decisiones por nosotros en nombre de los gobiernos, en nombre de las políticas públicas, ¿no? También otro principio clave, de alguna forma, es que todos los sistemas de inteligencia artificial deben incorporarse con una caja negra, una black box, para favorecer procesos de accountability asociado a cómo se generan, por qué se generan de la manera que se generan, etcétera, etcétera. Además de unos principios o valores vinculados, por ejemplo, con la protección a los recursos naturales, con la protección a las personas, visionar sobre todo la necesidad de que la inteligencia artificial adopte un enfoque basado en las personas, que las personas estén al mando de la inteligencia artificial, buscando en todo caso también que no tenga brechas ni de género, ni de otras cuestiones por motivos de raza, ideología, extracción social, nacionalidad, etc. La búsqueda de estos sistemas de inteligencia artificial sin sesgos, no bias, artificial intelligence, necesitan necesariamente de transparencia, necesitan de espacios de reflexión, necesitan de una construcción colaborativa. Y esto es muy importante porque si no existe eso, alguien lo va a decidir por nosotros. Y ahí es donde los esfuerzos de participación, las innovaciones democráticas y las innovaciones basadas en las tecnologías pueden ofrecer mucho para hacer que esta inteligencia artificial avance atendiendo estos principios éticos. Y eso sería un poco la reflexión que podría ofrecerles a ustedes. Muito obrigada, César. Eu também elegeria esse desafio, acho o maior de todos. Marisa, para a gente finalizar, peço que quem está entrando para a mesa seguinte é aqui mesmo, tem algumas pessoas em dúvida, nós já estamos acabando, mas ainda temos 2 minutos, então vai dar certinho. Marisa. E está sem som. Nick. O microfone está no mudo. Agora sim. Agora sim. Não, hoje realmente essa história do microfone, mas está dando certo. Cristiana, essa pergunta sobre o principal desafio, obviamente, é uma pergunta maravilhosa e muito complexa. Eu diria que um dos principais desafios é recuperar as utopias democráticas, né? Recuperar a confiança na democracia. E isso implica em um esforço enorme da gente pensar em como mudar a democracia no sentido de mais e melhor democracia, obviamente, né? Do ponto de vista digital, eu acho que isso implica um desafio seríssimo, que é a gente tem que mudar a maneira como a gente faz a conversa no digital.
né? Do jeito que está, a gente não avança, pelo contrário, né? A gente só retrocede. Então, eu diria isso. Ótimo, Marisa, muitíssimo obrigada, essa mesa espetacular. E agora a gente, às 4 horas em ponto, passamos à terceira mesa do simpósio.